E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, né, aí em casa, se cuidando dessa pandemia, né, nesse momento difícil aí que a gente vive. Mas vamos para o último mês, né, do ano. Chegamos a dezembro, pessoal. Depois de um ano bem difícil aí, né, um ano bem complicado, a gente chegou ao último mês do ano, já estamos no dia 3 aí. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse ano para estudar, já que ficaram mais tempo em casa, né? Para dedicar mais tempo aos estudos, para aprender mais, né? Para que vocês possam crescer, né? na vida e ter uma boa resposta com os estudos, né? Então, nossa aula de hoje, né, de esporte e lazer, a gente vai dar continuidade ao que a gente vem aprendendo, né, sobre alguns esportes e sobre algumas modalidades. O nosso mês, os nossos meses passados, né, a gente aprendeu aí sobre alguns jogos de mesa, a gente aprendeu sobre futebol, sobre tantos outros esportes, mas hoje a gente chegou no momento, né, em que a gente vai aprender o último assunto desse ano, né? Nós não sabemos ainda como vai se fechar aí a questão das notas, mas eu queria só passar para vocês, né? Alguns têm me perguntado, professor, como é que vai ser ali? Eu vou passar, eu tô passado, ó. Quem tiver fazendo as atividades, mandando as respostas, a gente anota aqui na frequência, né, e manda para a secretaria. Então, quem tiver fazendo, pode ficar tranquilo que vai com certeza tá aí passando de ano, certo? Ou então com uma boa resposta na questão das aulas. Mas quem não está, infelizmente, né, a gente não pode fazer algo, né, que é para aconteça para que vocês passem, né? Eu não sei como vai ficar a situação de quem não está fazendo, certo? Mas quem está fazendo aí as respostas, as atividades, eu estou anotando, vejo aqui, ó, correto, a gente corrige junto ali e a frequência, né, com as atividades é mandada de volta para a secretaria. Então a secretaria está com a missão aí de ver quem é que estará passando ou não. Então em breve vocês saberão, certo? Mas o que é importante para vocês fazerem agora? Continuem estudando, certo? A gente viu aí no mês passado, pessoal, o tema de lutas, né, que foi bem legal. A gente viu o sumô, o karatê, o judô, viu um pouco da história ali das regras. E nesse último assunto do ano, né, a gente vai ver um tema bem conhecido já nosso, que a gente já viu em algumas aulas passadas, né? A gente viu em turmas passadas, né, que é o atletismo, certo? O atletismo ele é a prática esportiva mais antiga do mundo. Se você alguém perguntar para você qual o esporte mais antigo, né, qual é a prática esportiva mais antiga do mundo, você já tem a certeza de dizer que é o atletismo. Porém, pessoal, o atletismo ele se compõe de várias modalidades, né? Ele tem várias modalidades que compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade, né? O ser humano tem a necessidade para sobreviver de fazer certas atividades físicas que são cotidianas e dentro delas foram criadas essas atividades esportivas do atletismo. Dentro dessas atividades tem o que? A gente consegue ver corrida, lançamento e salto, certo? Então desde o primórdio lá do ser humano, o ser humano ele tinha necessidade de caçar para se alimentar, para sobreviver, né? Então ele corria atrás do seu alvo, do seu alimento. Ele lançava dardos para atingir ou então flechas, certo? E ele também fazia saltos, né? Saltava em árvores e outras coisas para poder sobreviver. Então, com isso, né, com o homem primitivo e o tempo avançando, né, as coisas avançando, foi criado essas modalidades esportivas que compreendem o atletismo. Então, se a gente vê lá da Grécia Antiga, né, aqueles coliseus construídos ali aonde tinha modalidades de atletismo, né, para que os próprios reis ou o pessoal rico ali da Grécia Antiga, né, se divertissem com aquilo, se divertissem com aquelas modalidades esportivas que hoje compreendem o atletismo, certo? Só mostrar aqui uma foto para vocês, né, de algumas modalidades. A gente tem a corrida, aí, né, a corrida, ó, do atletismo, né? Hoje a gente tem um atleta bastante conhecido no mundo, né, que é o Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo, né? Faz parte dessas corridas de 100 e 50 metros. Nós temos várias outras modalidades, certo? A gente tem a corrida normal, mas a gente também tem a corrida com obstáculos. Olha aí, ó. Se você cair nesse obstáculo aí, é um baque feio, viu? Mas
é uma modalidade também a corrida com obstáculos, né? Nós temos outras modalidades, temos corridas maiores, menores, certo? Mas temos o arremesso também. Deixa eu só colocar aqui arremesso do atletismo para a gente ver algumas fotos, né? Que eles arremessam esses dardos aí bem afiados, certo? Esses dardos cravam na terra e quem arremessar mais longe, né, tem a condição de vencedor. Então, o atletismo, você consegue ver que é simplesmente essas modalidades esportivas que eram praticadas desde do princípio, desde do que o homem começou a caçar, a ter que ir atrás do seu alimento para sobreviver. Então a gente tem várias coisas bem interessantes, pessoal, sobre o atletismo, né? Dentro da história do atletismo, a gente, se você pesquisar aqui, eu estou com o celular na mão, né? Porque vocês pesquisam dessa mesma forma que eu aqui para fazer as nossas atividades. E ele diz assim, ó, o atletismo é a forma organizada mais antiga da competição, certo? As primeiras reuniões foram organizadas nos Jogos Olímpicos, que os gregos iniciaram no ano 776 antes de Cristo. Olha aí, 776 antes de Cristo já existia o atletismo com certas modalidades criadas e organizadas para competição. Então, pessoal, se perguntarem qual o esporte mais antigo, você diz que é o atletismo e suas modalidades, certo? Durante anos, o principal evento olímpico foi o pentatlo, que compreendia lançamentos de disco, salto em comprimento e corrida de obstáculos, né? Quem não conhece o pentatlo? Hoje a gente tem um atleta, certo? Do pentatlo, que ela deixa eu só colocar aqui, para a gente ver um pouco sobre ela, certo? Que é um atleta bem conhecida do nosso estado, que, olha aqui, o pentlato, deixa eu só colocar o nome dela aqui para a gente achar. Aqui, certo? A gente tem duas formas de pentlato. A gente tem o pentatlo, né, antigo, que era compreendido por esses esportes, nessas modalidades de corrida, de salto, de obstáculos. E hoje a gente tem um pentatlo moderno, né? E uma das competidoras mais conhecidas no mundo e que faz parte do nosso estado, e ela é secretária de esportes de Recife, certo? Hoje é a Yane Marques. Não sei se vocês conhecem, já viram, certo? Se quiser pesquisar aí um pouco sobre a vida dela, as competições, já foi campeã olímpica. Então, ela fez história para o nosso país aí com o pentatlo, né? Que é uma das modalidades mais antigas das Olimpíadas, né? Era praticado praticamente o pentatlo ali, onde um só atleta, né? Ele faz 5 exercícios ao mesmo tempo, ou seja, sai de um já vai para outro, né? O pentatlo antigo, o atleta fazia ali uma corrida, depois uma corrida com obstáculo, depois fazia um salto. Hoje o pentatlo, né, moderno, o atleta ele vai ali no ciclismo, depois do ciclismo ele vai para a natação, depois da natação ele vai para a corrida, depois da corrida ele vai para o tiro ao alvo. Então é bem moderno hoje, né? Porém nos deu bastante alegria com a atleta Liane Marques, certo? Ela conseguiu aí várias medalhas aí ao longo da sua vida e da sua carreira. Hoje ela está como secretária, né, do município de Recife de esportes, mas nos faz aí bastante alegre ainda por lembrarmos do que ela fez para o nosso país, né? Então, pessoal, a gente vê que essa modalidade mais antiga foi se dividindo, né, e formando várias outras modalidades do atletismo, né? Hoje o atletismo ele tem várias, certo? Porque em si o nome atletismo não é um esporte, mas sim é um conjunto de esportes formado por 3 modalidades básicas, certo? Que seria corrida, lançamento e salto, certo? Todos os esportes que compreendem o atletismo, ele tem que ter essas três modalidades: corrida, salto e lançamento, certo? Se não tiver, não compreende o atletismo e não compreende a a esses tais jogos, certo? O atletismo hoje ele é muito forte nos Jogos Olímpicos, o nome já diz, né? As Olimpíadas,
Então ele é muito forte, muito conhecido nos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos foram feitos para em si o atletismo, certas modalidades do atletismo. Hoje a gente tem futebol, tem vôlei no meio das Olimpíadas, mas desde o princípio o atletismo foi criado, fundado para o atletismo, certo? Então, suas modalidades aí com corrida, lançamentos e saltos fazem parte dessas Olimpíadas e até hoje fazem parte, né? Então a gente tem a grande maratona também, que é corrida com não sei quantos quilômetros aí, mil quilômetros não, mas 500 quilômetros e tantos quilômetros que são compreendidos aí, certo? Então existem esportes de modalidades do atletismo que é praticado dentro de um estádio e existem esportes que são praticados fora. E isso se compreende basicamente na maratona, porque a maratona ela começa dentro do estádio, sai e termina dentro do estádio, ou seja, eles começam lá, vão embora e aí acontece lá a maratona o tempo que for necessário até o atleta voltar de volta para dentro do estádio e terminar, certo? Então, local aonde surgiu o atletismo, na Grécia Antiga, certo? Em 776 a.C., tem os primeiros indícios aí na história de que havia modalidades esportivas que compreendiam o atletismo, principalmente modalidade como o pentatlo que existe hoje, né? O pentatlo moderno, como a gente já viu. Então foram criados estádios, competições naquela época e que hoje cresceu a cada vez mais, né? O atletismo era muito conhecido antes. Hoje ele não tem tanta essa força na mídia, na internet, como outros esportes, né? Mas a primeira modalidade esportiva ali foi o atletismo, né? Com suas modalidades, né? Separadas e juntas também com o pentatlo, que criou poder, ganhou força, foi crescendo a cada vez mais ali na Grécia e virou uma parte de lazer dos gregos, né? Que vinham participando ali daquela competição. Então, pessoal, a gente sabe que o atletismo ele é o conjunto, só para a gente revisar e encerrar nossa aula de hoje, ou passar a nossa atividade. O atletismo é o conjunto de esportes formado por três modalidades: corrida, lançamento e salto, certo? Geralmente é praticado em estádios, exceto a maratona, que é uma corrida de longa distância. Como eu disse, eles começam dentro do estádio, saem e depois voltam. Antigamente as provas eram disputadas praticamente em pentatlo, né, com corrida de obstáculos, lançamento de disco e feito, certo? Aí premiações com pedras de bronze ou de ouro. E hoje, por isso que a gente tem essa premiação aí, né? A gente vai ver um pouco nas próximas aulas também sobre isso. Hoje a gente tem essas premiações aí da medalha de ouro, de prata, de bronze, né? Isso veio desde o princípio ali do atletismo em sua premiação, onde o atleta que ganhasse ganhava uma pedrinha de ouro, o outro ganhava uma pedrinha de bronze, de prata. Então isso vem até hoje como medalha, né? E não mais como uma pedra. Então, pessoal, hoje a nossa aula, né, de introdução ao atletismo é basicamente essa. A gente já conheceu várias coisas aí, mas aí nas próximas aulas a gente vai vendo as modalidades, os esportes que compreendem o atletismo. Então, na nossa atividade de hoje, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever no caderno aí a pesquisa, certo? De quais são os esportes que fazem parte do atletismo, né? Quais são os esportes? Lembrando que não é, certo, as modalidades, porque as modalidades a gente já sabe que são corrida, lançamentos e saltos. Mas quais são os esportes que compreendem o atletismo, né, que fazem parte do atletismo? Tem vários esportes aí que eu já disse alguns, né, aqui na nossa aula, mas coloca aí o máximo que você encontrar, né, do atletismo que compreende esse atletismo hoje, certo? Coloca aí esses esportes que fazem parte do atletismo. Quais são os esportes que fazem parte do atletismo? Não a modalidade, certo? Só repetindo para a gente não esquecer, para depois não tiver alguém mandando isso, né, para mim. A modalidade é corrida, lançamentos e saltos, certo? Não é corrida, lançamentos e saltos que eu quero, porque eu não quero a modalidade. Eu quero na nossa atividade de hoje que a gente faça quais os esportes que fazem parte do atletismo, certo? Tem vários aí, e aí vamos fazer junto essa atividade. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? E estamos aí para ajudar sempre, corrigindo e juntos, tá bom? Podem me perguntar qualquer dúvida e a nossa atividade está aí esperando e aguardando vocês mandarem. Tchau, tchau.